Bom dia! Hoje é hoje. Bom, eu já tinha explicado, eu demorei para começar a gravar, mas enfim, uma matriz N por M tem N linhas e M colunas, linhas e colunas, né? Os elementos são denotados por índices, né? Da forma linha e coluna. Atenção, você achará na internet vídeos que se referirão a esse elemento aqui como A22, né? Completamente errado. Esse é o elemento A22. Por que, que a gente precisa dessa distinção? Porque se você tiver uma matriz muito grande, sei lá, você está trabalhando com o elemento 3, 2, 3. Esse é qual? É o 323? É o 323? É o 32, 3? Então, para matrizes grandes, a gente costuma colocar vírgula para separar, e é por isso que é muito pouco saudável referir a esse elemento aqui como A22, por exemplo. Claro. M colunas, então a última coluna é a coluna M, né? A N linhas, então a última linha é a linha N, e é sempre nesse padrão: linha, coluna, L, C, linha, coluna, linha, coluna. Pois bem. Matrizes. Uma matriz de N linhas e M colunas vai ter três linhas e duas colunas, por exemplo. Essa aqui é 3 por 2. Então, ela terá 3 vezes 2 entradas, né, que são exatamente esses números aqui. E essas matrizes a gente consegue definir no conjunto de matrizes certas operações. A primeira delas é soma, né? Por exemplo, se eu tenho duas matrizes do mesmo tamanho, por exemplo, essas que são 3 por 2, eu consigo falar na soma dessas duas matrizes, que nada mais é do que somar elementos correspondentes. Então, é o elemento da primeira linha, primeira coluna, da primeira matriz, com o elemento da primeira linha, primeira coluna da outra. Isso aqui, portanto, fica 3. 1, 5, 3, menos 1 e 3. Só somar os correspondentes. Quando é que eu não posso somá-las? É quando eu tenho matrizes de tamanhos diferentes. Isso aqui é uma coisa que não está definida, operação que não se faz. Tamanhos diferentes, né? Essa conta aqui é impossível. Para soma, qual que é a segunda operação com matrizes, né? É multiplicar uma matriz por um número real. Então, por exemplo, se eu escolher o número real 7 vezes a matriz 2, 1, 3, 0, 5 e 7. Quando eu faço isso, multiplicação de uma matriz por um escalar, escalar está relativo à escala, escalar é sempre um número. Essa matriz aqui tem duas linhas e três colunas. O produto de uma matriz por um escalar vai ser outra matriz com o mesmo tamanho, obtida multiplicando cada entrada pelo escalar. Então fica 14, 7, 21, 0, 35 e 49.
Sem segredo essas duas operações, espero, né? Item 3. Se A for N por M e B for M por S, então podemos multiplicá-las, né? Podemos multiplicá-las. A, B será uma matriz de que tamanho? Você lembra daquela regra, né? Quando é que nós podemos multiplicar essas duas matrizes? É quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Isso foi a primeira semana de aula, né? E que tamanho terá essa matriz produto quando isso acontece? N por S, né? É o número de linhas dessa pelo número de colunas dessa. Como assim? Supor que eu tenho, então, uma matriz A que seja 1, 2, 3, 2, 5, 4. E essa matriz tem tamanhos 3 linhas, 2 colunas, então ela é 3 por 2. E eu tenho uma matriz que seja 4, 3, menos 1, 2, 0 e 4. Essa é uma matriz. Não gostei dessa escolha, então vou mexer nessa matriz aqui. Vou aumentá-la. A minha matriz B vai ser 4, 3 e menos 1 e menos 1. E essa matriz agora tem 2 linhas e 4 colunas, né? E aí eu te pergunto, o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa? Óbvio que sim. Então eu posso multiplicá-las? Óbvio que sim. Então eu vou obter uma matriz A vezes B. De que tamanho? A vezes B será o que restou, né? 3 por 4, exatamente. E como eu obtenho essa A vezes B? Isso é feito assim. A vezes B é igual a isso vezes isso, né? E eu tenho que obter uma matriz 3 por 4. O jeito de se fazer isso é o seguinte. Multiplico linha por coluna. Exato. Então, eu pego... Olha só. Para obter esse elemento que vai estar aqui, na posição 1, 1, linha 1, coluna 1, eu vou operar essa linha, que é a linha 1 da primeira, pela coluna 1 da segunda. O que é operar? É multiplicar esse por esse e depois esse por esse e somar. Certo?
Então, o que eu vou fazer? Essa linha por essa coluna. 1 vezes 4 mais 2 vezes 3. 1 vezes 4 mais 2 vezes 3. Tá? Esse elemento aqui, ele está na linha 1, coluna 2. Eu vou obtê-lo com a linha 1 da primeira, coluna 2 da segunda. Então fica linha 1, coluna 2. 3 vezes menos 1, mais 3 vezes, 2 vezes menos 1. Então é menos 3, menos 2, menos 5. Correto? Chega um pouquinho mais para cá. Esse elemento aqui vai ser linha 1, coluna 3. Então, é linha 1, coluna 3. Então, é 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 2. Menos 3, mais 4, que dá 1. 3. E agora, claro, esse elemento aqui é linha 1, coluna 4. Né? Oi. O que foi que eu fiz? Errei, né? Eu quero usar essa linha. Então, é 1 vezes menos 1, mais 2 vezes Você tá pegando a 2. linha 2 aí. Isso. Nossa. Menos 1 mais 4 Ah, o segundo aí você também errou o é menos 5, 3. O hein? menos 5 também está errado? Hoje é Tá dia. errado, você pegou a segunda linha. Menos 1, menos 2. Isso é menos 3. Obrigado por prestarem atenção, porque hoje eu ainda não acordei, pelo visto. Esse está certo. E aqui vai ser curioso que na primeira aula eu também errei a multiplicação disso. Então, vocês já devem estar com uma impressão horrorosa sobre isso. Isso aqui vai dar 1 vezes 0 mais 2 vezes 4, que é 0 mais 8. E sabe o que é o pior? Não, se eu for ficar editando isso, eu vou perder muito tempo. E o tempo, para mim, está preciosíssimo. Então, eu vou colocar isso lá assim. E aí, o sujeito que for conferir vai ver assim: caramba, se o sujeito que não sabe multiplicar matriz fez doutorado em matemática, eu que sei multiplicar. Eu que sei multiplicar matriz, vou chegar em Marte usando lixo reciclado. 1 vezes 4, 4 mais 6, esse primeiro número aqui é 10. Então, nós já sabemos que nós temos que achar uma matriz aqui que é 3 por 4. Façam essas contas aqui e vamos ver onde que a gente chega. Né? É 10 menos 3, 3 e 8. Deixa eu só organizar isso aqui. 10 menos 3, 3 e 8. Façam aí. Vocês já estão melhores que eu mesmo? Então, eu vou marcar aqui, sei lá, no máximo 2 minutos. Isso eu faço aqui também.
Você me desculpe por esse barulho, tá? Isso é obra aqui na casa da minha frente. Mais um motivo para eu ser crítico do EAD. Não que no campus não tenha obra, né? Ah, pelo menos você pode reclamar. Alguém conseguiu aí? Manda o resultado linha por linha. Dezoito menos 5, 1 e 8. 32 menos 9, 3 e 16. Alguém não chegou nesses números? Mas alguém manda porque eu não confio. Isso é bom. Eu cheguei na mesma coisa. Eu não sei se vai aparecer. Olha lá. Ó. Ó. Mas eu também não confio em mim. Então, se alguém também cheguei no mesmo, a conta fácil, é igual ao professor, isso mesmo. A parte triste de ser matemática é que você às vezes consegue entender coisas complicadíssimas e erra coisas assim. Pois é. Então, você percebe o quê? Fazendo esse tipo de operação, você não precisa se preocupar em saber exatamente que tamanho vai dar no final, né? Você só precisa checar se isso coincide com isso. Isso coincidindo, você faz essa operação, você vai chegar exatamente na matriz e é assim que ela é feita. Ótimo. Então, multiplicação de matrizes é isso, né? Perceba que para essas mesmas A e B, eu não consigo calcular B vezes A. Se A era 3 por 2, B 2 por 4, B vezes A não é possível de ser calculado, não pode ser calculada. Não pode ser calculada. Por quê? Porque B é 2 por 4 e A é 3 por 2. Né? Então, o que você observa? Que o número de colunas da primeira, né, olhando a primeira aqui como sendo nesse sentido, da esquerda para a direita, não coincide com o número de linhas aqui. Então, se você tentar fazer aquela operação, você vai ver que vai sobrar um aqui, vai faltar um aqui. Né? Então, essa operação não dá. E o que você conclui logo de cara? Que às vezes eu consigo fazer num sentido, mas não no outro. E quando é que eu posso fazer nos dois sentidos? Vamos supor assim, se A for 2 por 4, B for 4 por 2, então A vezes B vai ser, digamos, uma matriz C. 4 colunas, 4 linhas. Então, essa matriz aqui vai ser 2 por 2. Né? E B vezes A vai ser, digamos, uma matriz D. Né? Essa aqui é 4 por 2 e essa aqui é 2 por 4. Então,
mesmo número de linhas, de colunas e linhas, né? Essa matriz aqui vai ser 4 por 4. Não tem como uma matriz 2 por 2 ser igual a uma matriz 4 por 4. Portanto, por mais que A vezes B e B vezes A possam ser calculadas, não necessariamente elas vão ter tamanhos iguais. E mais do que isso, mesmo que elas tenham tamanhos iguais, não quer dizer que elas vão ser iguais, né? Eu posso apagar isso aqui. Se eu estiver indo um pouco rápido, você me avisa. Mas é porque a estrada é longa. Quer ver? 2, 1, 3, 4 e B for menos 1, 1, 2 e 3. Calcula o que é A vezes B e calcula o que é B vezes A. Como elas são 2 por 2 nos dois casos, essa tem que ser 2 por 2, essa tem que ser 2 por 2. O que eu quero verificar? Se elas são iguais ou se são diferentes. Calcula aí enquanto eu dou um tempo para vocês. A vezes B deu menos 1, 7, 1 e 18. A minha deu isso também. E a outra? Onde você achou esse 0 e esse 5? E esse 5 e esse 15? Tá, eu errei aqui. Confere essas contas aí, da BA. A minha deu isso também. 4, 7, 11, 13. Né? E o que você observa aqui? Não tem por que serem iguais. Então, a álgebra de matrizes tem essa particularidade, né? Ela não comuta, tá? No seguinte sentido: 5 vezes 7 é 35, que é igual a 7 vezes 5. Né? Também é 35. Essa é a comutatividade dos números reais. Coisa que não acontece nas matrizes, por exemplo.
Vamos seguir em frente. Porque eu quero falar ainda de sistemas, né? Quero falar de tudo, na verdade. Não sei até onde eu vou conseguir ir. Isso é um sistema linear. Eu vou colocar mais um aqui. 3x mais y menos z. Esse é um sistema linear. 4 equações, 3 variáveis ou 3 incógnitas, certo? Esses valores aqui são independentes das variáveis. Nós conseguimos, então, pegar um sistema e transformá-lo numa equação matricial. Como? Essa parte aqui é simples, né? Isso aqui é a segunda semana de aula. 3, 2, 5. Por quê? 3, 2, 5. 2, 0, já que não tem nada multiplicando y. 3, 0, 1 menos 2 e 3, 1 menos 1. Aqui à direita nós colocamos o vetor de variáveis, né? X, Y e Z. E nós afirmamos que este produto tem que ser igual a esse vetor coluna, na verdade, né? Que é 1, 2, 1 e 0. Essa aqui é a forma matricial do sistema lá de cima. E você pode ver que aqui faz sentido com o que a gente tinha antes, né? Porque isso aqui são 4 linhas e 3 colunas. 4 por 3. E esse aqui é 3 por 1. Então, o que, que você espera encontrar quando você multiplica uma matriz 4 por 3 por uma matriz 3 por 1? O número de colunas aqui é o mesmo número de linhas, né? Então, teria que ser algo 4 por 1. Ótimo. Esse aqui é 4 por 1, né? 4 linhas e uma coluna. Tudo certo. Se você refizer essas operações aqui, você vai voltar naquele sistema de equações, né? 3x mais 2y mais 5z tem que ser 1. Ótimo. 3x mais 5 mais 2y mais 5z tem que ser 1. Então, essas duas coisas são equivalentes. Dizem a mesma coisa. E o que é resolver isso aqui? Encontrar valores x, y e z que façam com que todas essas equações aqui ao mesmo tempo sejam solucionadas. Né? É sempre possível resolver um sistema? Não. Existem sistemas que não têm soluções. Todo sistema vai ter só uma solução? Não. É possível um sistema que tem infinitas soluções. Essa é a discussão do conjunto de soluções de um sistema. E como eu investigo essas soluções? Bom, existem várias maneiras, né? Aqui você poderia tentar ir substituindo uma na outra e tal. Dá certo? Dá. Se você souber o que você está fazendo, né? Se você não perder registro do que você está fazendo. Deixa eu anotar aqui. E para você não se perder nessas contas, é que a gente padroniza o procedimento, que é resolver isso aqui por escalonamento. Né? Nós pegamos isso e colocamos na forma aumentada, que é simplesmente omitir essa parte aqui e escrever isso assim. 3, 2, 5
1, 2, 0, 3, 2. 0, 1, menos 2 e 1. 3, 1, menos 1 e 0. E aqui eu passo um pontilhado. Para eu não esquecer que essa é a minha matriz das variáveis e esse aqui é o meu vetor coluna, independente das variáveis. Então, eu posso apagar isso. E aí, o que eu faço agora? Eu procedo com o escalonamento desse sistema, que é tentar colocar pivôs nas colunas. Sim, nesse caso aqui, presta atenção no que eu vou falar agora. Neste caso, o procedimento padrão aqui seria multiplicar essa linha por 1/3. Por quê? Porque aí esse elemento aqui vai virar 1, né? E ele vai ser o meu pivô. Perfeito? Corretíssimo. Só que neste caso particular, para esse sistema, nem sempre isso vale, eu posso transformar isso aqui em 1 simplesmente fazendo linha 1 menos linha 2. Por que isso me é mais vantajoso? Porque eu não vou ter que trabalhar com 2/3, nem 5/3, nem 1/3 aqui, né? A operação que eu vou fazer, então, vai ser linha 1 menos linha 2, e eu vou colocar isso no lugar da linha 1. Presta atenção no seguinte. Essas operações aqui são chamadas operações elementares. Denis, se fizer de outra forma e tiver certo, você não altera o resultado. Ou a conclusão, né? Porque caso esse sistema não tenha solução, tem infinitas soluções. Linha 1 menos, ou linha 1 mais, um múltiplo de alguma outra linha no lugar da mesma. Tá? Não vem fazer linha 1 menos linha 2 no lugar da linha 3, não. Porque aí você apagou a linha 3 e perdeu a informação que ela tinha. Seria o seguinte... Eu vou chegar lá. Eu acho que nesse caso aqui vai dar para ter infinitas soluções. Então eu pretendo discutir exatamente esse caso. Se eu fizer essa operação, vai dar o quê? Eu mexi na segunda, terceira e quarta linha? Não. Então eu já coloco elas aqui do jeito que elas estavam. 0, 1, 1, 3, menos 2, menos 1, pontilhado, 2, 1 e 0. Aqui agora eu faço a operação que eu disse que eu ia fazer, né? É linha 1 menos linha 2. Então é isso menos isso, isso menos isso, isso menos isso e isso menos isso. 3 menos 2, 1. 2 menos 0, 2. 5 menos 3, 2. 1 menos 2, menos 1. Ótimo. Esse elemento aqui, eu vou chamar ele de pivô. E vou usar ele para, fazendo operações desse tipo, transformar isso em 0 e isso em 0. Esse aqui já é 0, ótimo. Não vou ter que fazer operação nessa linha. Vou ter que fazer só nessa e nessa. Por que transformar em 1 é mais interessante? Porque aqui agora eu posso fazer linha 2 menos 2 vezes a linha 1 e colocar isso no lugar da linha 2. Aqui agora eu posso fazer linha 4 menos 3 vezes a linha 1 no lugar da linha 4. Dá para ver o que eu escrevo até aqui?
Você consegue ver a ponta dos meus dedos? Para mim, sim. Aqui eu escrevo mais para cá. Não porque está no telefone. Então, vou fazer isso. Consegue ver a beirada da minha mesa agora? João Paulo, Luciene, Ellen. E agora? Não, eu preciso que vocês vejam aqui, onde estão as minhas mãos. Se eu fizer essas operações aqui, o que eu obtenho? Eu mexi na primeira linha? Não. Então, ela vem para cá, inalterada. Eu mexi na terceira linha? Não. Então, ela vem para cá, do mesmo jeito. O que eu mexi? Na segunda e na terceira. Que operações eu fiz? Linha 2, esses elementos, menos 2 vezes a linha 1. Então, é isso menos 2 vezes isso, dá 0. Ótimo, era isso que eu queria, ganhar esse 0 aqui e um 0 aqui. Esse eu já ganhei. 2 menos 2 vezes 2 é menos 4. 3 menos 2 vezes 2 é 3 menos 4, que é menos 1. 2 menos 2 vezes menos 1 é 3, é 2 mais 2 é 4. Então, observa. Eu já ganhei o número 0 que eu queria. Agora, aqui. Linha 4 menos 3 vezes a linha 1. Então, é isso aqui menos 3 isso, que dá 0, exatamente o que eu queria. Isso menos 3, isso é 1 menos 6, menos 5. Menos 1, menos 3 vezes 2, menos 1, menos 6, menos 7. 0, menos 3 vezes menos 1, 0 mais 3, 3. Então, observa. Eu ter um pivô numa coluna me permite zerar o resto da coluna. Certo? E por linha e coluna eu só posso ter um pivô, senão a coisa desanda. Então, o meu próximo elemento a ser pivô é esse aqui. Ou eu posso ainda fazer o seguinte. Como eu já tenho o número 1 aqui, eu posso trocar linha por coluna. Quem está copiando, copiei rapidinho. Explica de novo essa linha 4. Ó, é linha 4, ou seja, esses elementos, menos 3 vezes a linha 1. Então é 3 menos 3, que dá 0. Exato, eu queria pôr 0 aqui mesmo. O resto vem como consequência. 1 menos 3 vezes 2 é 1 menos 6, é menos 5. Menos 1 menos 3 vezes 2, menos 1 menos 6, menos 7. 3 menos 3 vezes 0, menos 3 vezes 0 é 0. Então fica... Espera que eu errei alguma coisa aqui, não errei?
Ah, claro. É 0 menos 3 vezes menos 1. Tá certo isso aqui. 0 menos 3 vezes menos 1. Menos 3 vezes menos 1 é 3. Então é 0 mais 3, que dá 3 aqui. Perfeito? Estou seguindo. Isso aqui para cima. Quando eu troco essas duas linhas aqui, eu vou obter o seguinte, né? 1, 2, 2, menos 1. 0, 1, menos 2 e 1. 0 menos 4 menos 1 e 4. 0 menos 5 menos 7, 3. Então, aqui eu já tenho o meu candidato a pivô, por isso que eu troquei, né? É bom escrever aqui embaixo também, né? Linha 2 no lugar da linha 3. E aí agora, que operações você acha que eu deveria fazer? Escreva. Serão 3, né? Linha... Giovana, só escreve melhor esse aí que você escreveu. Quais elementos eu quero transformar em 0 agora? Esse e esse. Porque se eu tenho um pivô aqui, o resto da coluna tem que ser 0. Então é linha... Opa, pera lá. Linha 1, menos 2, linha 2. Exato. Linha 1, menos 2, linha 2. Isso no lugar da linha 1. O que mais? Esse elemento aqui tem que virar 0. Então eu vou fazer linha 3 mais 4, linha 2, no lugar da linha 3. E esse elemento tem que virar 0. Então eu vou fazer linha 4 mais 5, linha 2. Perfeito? Façam essas operações aí. E aí você observa o seguinte, eu estou operando a linha 2 nas outras 3 linhas. O primeiro termo da linha 2 é 0, então eu não vou mexer nem nesse 0, nem nesse 1, nem nesse 0 e nem nesse 0. Essa coluna aqui, quando eu terminar essas operações aqui, vai estar a mesma coisa. Aqui vai estar 1, aqui vai estar 0 e aqui vai estar 0. Além disso, eu quero que aqui seja 0, 0 e 0. Vamos fazer essa primeira. É isso menos 2 vezes isso. Aqui dá 0, que era o que eu queria. Isso menos 2 vezes isso, que é 2 menos 2 vezes menos 2. É 2 mais 4, 6. E aqui? Isso menos 2 vezes isso, menos 3. Agora essa. Isso mais 4 vezes isso dá 0. Isso mais 4 vezes isso é menos 1, menos 8, menos 9. 4 mais 4, 8.
Isso mais 5 vezes isso dá 0. Menos 7 mais 5 vezes menos 2 é menos 7 menos 10, que é menos 17. E aqui agora é 3 mais 5, 8. Confere essas contas aí e veja se você chegou nos mesmos resultados. Isso. Então, o que você observa? Que você tem esse pivô e esse pivô, né? Então, você precisa de um novo pivô agora na terceira coluna, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa linha 3. Aqui agora eu vou multiplicar ela por menos 1 nono. Aqui agora não tem nada que eu troque que melhore a minha vida. Quando eu faço isso, o que eu ganho? Não mexi na primeira, aqui é 6. Não mexi na segunda. Essa vai ficar menos 9 vezes menos 1 nono, 1. 8 vezes menos 1 nono, menos 8 nonos. 0, 0, menos 17 e 8. Vai ficar assim, né? E aqui agora eu preciso transformar isso aqui em 0, isso aqui em 0 e isso aqui em 0. Então o que eu vou fazer? Linha 1 menos 6 vezes a linha 3 no lugar da linha 1. Linha 2 mais 2 vezes a linha 3. E linha 4 mais 17 vezes a linha 3. Não sei se você percebeu o que vai acontecer no final. Quando eu faço essas operações aqui, eu vou obter a terceira linha, eu não mexi, então ela fica do jeito que ela estava, menos 8 nonos. 1 menos 6 vezes 0, 1. 0 menos 6 vezes 0, 0. 6 menos 6, 0. Exato, era o que eu queria. E aqui agora é menos 3, menos isso aqui, né? Deixa eu fazer essa conta aqui. Menos 6, menos 48 nonos. Só que 6 vezes 9 é 54. Então, é menos 54 sobre isso. Mais 12. Menos 102 nonos. Ou seja, menos 34 terços. Menos 34 terços. Você pode conferir aí se você quiser. A segunda linha é 0, 1. Menos 2 mais 2, que é 0. E aqui vai ficar 1
mais 2 vezes isso, que é 1 mais... Peraí. Iago, foi para transformar o menos 9, esse aqui, em 1. Então, eu multiplico por menos 1 nono ou divido por menos 9, é a mesma coisa. Aqui vai ser 1 mais menos 16 nonos. 1 menos 16 nonos é 9 sobre 9 menos 16 nonos. Então, é menos 5 sobre 9. E essa última aqui vai dar 0, 0, 1. Aliás, menos 17 mais 17 vezes 1, vou zerar toda a linha 4, exato. Vai dar 0. E aqui vai ser... Aqui vai ser 8 mais 17 vezes menos 8 nonos. Só que 8 é 72 nonos mais... Quanto que é 17 vezes menos 8? Sei lá. 17 vezes 8. 136. Então, isso aqui é menos 136. Quanto que é 72 menos 136? Menos 136. Menos 64. Então, isso aqui dá menos 64 nonos. Então, esse é o fim do escalonamento. Isso. Esses números só deram assim porque eu inventei o sistema da minha cabeça, tá? O que você conclui desse sistema? Agora eu posso pagar isso. Você olha para aquilo ali e conclui o quê? Exato. Quando você tem 0, 0, 0 e aqui algo não zero, significa que o seu sistema não tem solução. Lembra do que significa esse pontilhado aqui? Aqui é 0, 0, 1, 0, né? Esse pontilhado significa isso, né? X, Y e Z é igual a isso. Não é verdade? Então, se você for fazendo essa multiplicação, você vai chegar em quê? Vamos fazer, né? X mais 0, x tem que ser igual à primeira, menos 34 terços. 0 mais y mais 0 tem que ser menos 5 nonos. 0 mais z tem que ser menos 8 nonos. E a última linha te diz o quê? A última linha te diz o quê? 0x mais 0y mais 0z tem que ser menos 64 nonos. Ou seja, 0 teria que ser menos 64 nonos. Isso aqui é possível? Claro que não, né? Portanto, o sistema não tem solução. Não tem solução. Quer dizer, então, que se eu chegar no final do escalonamento e encontrar
linha zero igual a algo não zero, o sistema não tem solução? Isso. E vale o contrário. Se ele não tem solução, você vai concluir isso. Tem símbolo para não ter solução? Não. Você pode escrever assim, né? Já viram isso? Isso aqui é um existe, né? Então, você pode escrever assim. Não existe. Quando você chega nisso aqui, zero igual a menos 64 nons, você está querendo dizer o seguinte: se esse sistema tiver solução, então isso aqui é verdade. Como isso não é verdade, o sistema não tem solução. Em termos de lógica, que você vai estudar lá no seu lógica de programação, acho eu. Perguntas? Talvez eu tenha errado conta aí no meio. Eu acho que não, mas sempre é possível. E aí, como é que é possível ter um sistema com infinitas soluções, por exemplo? Eu poderia pegar apenas as 3 primeiras linhas e tentar resolver? Você poderia tentar pegar as primeiras 3 linhas e tentar resolver. Exatamente. Se você fizer isso, ou seja, considerar o sistema 3x mais 2y mais 5z igual a 1, 2x mais 3z igual a 2, 0, então vamos escrever. X menos 2z igual a 1, esse sistema, 3 equações, 3 variáveis, vai ter quais soluções? É só você utilizar aquele escalonamento que a gente acabou de calcular, né? O z vai ser menos 8 nonos, isso aqui vai ser 32 terços, 34 terços. E o y vai ser o quê? Que a gente concluiu agora há pouco. Nesse caso, teria solução. O que estava escrito no y lá? Menos 5 nonos. Exato. Essa é a solução desse sistema. Você pode pegar esses números e colocar aqui. Só não ia ter quando eu for substituir na última linha. Ué, por quê? Aqui é y, né? Aqui é y. Na última linha vai ficar menos 5 nonos, né? Pegando isso e colocando aqui, menos 2 vezes menos 8 nonos. Isso aqui dá menos 5 nonos, menos com menos, mais 16 nonos. Então fica... Ué, por que não deu? O z era menos 8 nonos mesmo? Então... Omar, Oi. o que eu falo a questão que eu falei é tipo assim, pegar as 3 primeiras equações, né, como só tem 3 incógnitas, eu queria saber se eu podia pegar
Fica Só que cortando a nesse sua caso, fala. como não tem solução... Hum, Ah, tá. Melhor digitar, então. é. Então, eu posso ter falado uma bobagem. Para mim, parece que se você omitir a última linha aqui, você altera o sistema todo, tá? Até porque você usou a última linha para escalonar o resto aqui, né? Então, você pode tentar pegar esse aqui e resolver. De qualquer forma, eu quero um caso onde eu tenha infinitas soluções. Então, eu vou pegar o seguinte. Com x aqui. X mais y menos z igual a 2 e 2x menos y mais 2z igual a 1. Considera esse sistema. Isso quando você pegar só as três primeiras equações. Quando você substitui, dá errado, né? Vou pedir o seguinte, então. Tentem aí, eu vou dar 3 minutinhos para vocês, fazer o escalonamento desse sistema. Coloque em forma de matriz e vai fazendo. Com relação ao sistema anterior, você pode querer conferir as últimas contas que eu fiz, tá? Eu acho que elas estão erradas, mas é só na última parte do escalonamento. Que a gente deveria ter chegado em z igual a menos 8 nonos. Essa aqui tá certa, eu acho que foi só calcular essas duas aqui no finalzinho que eu errei. Se eu acertei essa, então até chegar aqui estava certo. Deixa eu deixar aqui. E aí essa aqui satisfaz.
Alguém conseguiu chegar em alguma coisa aí? Ninguém? Ou alguém? Bom, vamos lá. Se você colocou isso aqui na forma matricial, é 1, 1, menos 1 e 2, 2 menos 1, 2 e 1. Isso. Da onde nós damos prosseguimento ao escalonamento, né? Então, eu quero transformar isso aqui em 0. Eu vou fazer linha 2 menos linha 1. Que fica, eu não estou mexendo nessa, então ela permanece aqui. 2 menos 1, não, calma. Ela permanece aqui. Aí eu vou fazer essa menos essa. Menos duas vezes ela, né? Que aí é 2 menos 2 vezes 1, que é 0. Menos 1, menos 2 vezes 1. Menos 1, menos 2, que é menos 3. 2 menos 2 vezes menos 1 é 2 mais 2, é 4. E 1 menos 2 vezes 2. 1 menos 4, que é menos 3. Tudo certo até aqui? Ou não? E agora, o que eu quero fazer?
como eu já tenho esse pivô, eu quero transformar isso num outro pivô, né? O que eu preciso fazer para isso aqui virar um pivô, ou seja, um número 1? Que número eu multiplico menos 3, que dá 1? Se eu multiplicar por 3, vai dar menos 9, né? Multiplica por 1/3 negativo. Esse 4 apareceu o seguinte, Iago. Estou fazendo essa operação aqui, né? É linha 2, no caso, na terceira coluna é 2, menos 2 vezes menos 1. Então é 2, menos com menos mais 2, que é 4. Então, eu vou fazer linha 2 vezes menos 1/3. Quando eu faço isso, eu obtenho, não estou mexendo na primeira, 1, menos 1 e 2. 0, 1, menos 4/3 e 1. 0, 1, menos 4/3 e 1. Aqui agora está fácil, né? Porque, como eu quero isso aqui como pivô, é só transformar isso aqui em 0. Então, é só eu fazer a operação linha 1 menos linha 2. Não sei se você está conseguindo ver lá direitinho. Deixa eu dar para cá. E fica o quê? Isso menos isso menos isso menos isso e isso menos isso. Ao contrário, né? Isso menos isso menos isso e tal. Eu não estou mexendo nessa, então eu já vou colocar ela aqui. 1 menos 0 é 1. 1 menos 1 é 0. Menos 1 menos 4/3. Vou até fazer essa conta aqui. Menos 1 menos 4/3. Menos com menos é mais. Então eu posso fazer isso. Menos 1, aliás, 1 é 3 sobre 3, né? Então, como a base aqui está a mesma, eu posso só operar em cima. Menos 3 mais 4 dá 1. Então, isso aqui é 1/3. 1/3. E 2 menos 1 é 1. Então, observe. Eu tenho duas linhas e dois pivôs. Não tem como eu achar mais pivô aqui, né? Porque é sempre um pivô por linha. Né? Isso aqui sobrou. Então, quando eu chego nesse momento aqui, eu devolvo isso para a forma de sistema, tá? Vai ficar... Deixa eu escrever isso aqui, né?
X, Y e Z igual a 1 e 1. Observe. Você consegue ver que este primeiro pivô eu vou multiplicar ele por x, este segundo pivô eu vou multiplicar ele por y, e não haverá pivô que eu vou multiplicar por z? Acho que isso está claro, né? Então, as variáveis x e y, eu vou dizer que elas são associadas a pivôs, certo? Qual variável sobrou? A variável z. Z eu vou chamar ela de livre. Exato. Z é variável livre. Então, ao final do escalonamento, você chegará em variáveis associadas a pivôs e variáveis livres. Como que eu identifico isso aqui de um jeito mais fácil? Aqui na x, y e z, eu coloco elas assim, x, y e z. Agora está óbvio ver o que está associado a pivô e o que não está. Vou chegar lá, Giovana. Basicamente, z é livre. Então, z pode assumir qualquer valor real. Qualquer número real. Quantos números reais eu tenho? Infinitos. Então, para cada z eu vou ter uma solução, portanto, infinitas soluções. Quando é que o meu sistema tem infinitas soluções? Quando no final ele tiver pelo menos uma variável livre. Isso é o que eu vou explicar agora com mais detalhes, né? Fiz essa distinção. X e Y são associadas a pivôs, Z é variável livre. Atenção, não vai ser sempre assim. Essas daqui de cima estão todas associadas a pivôs e as de baixo são todas livres. Não. Se você tiver mais variáveis aqui, você pode ter uma combinação do tipo associada, associada, livre, associada, livre. Associada, associada, livre, livre, associada. E como é que você identifica isso? É fazendo esse esquema, né? Aquelas que estão associadas a pivôs, estão associadas a pivôs e as que não são livres. Perguntas antes de eu seguir? O que é, então, isso aqui em forma de sistema? Vai ser x mais 0y mais 1/3 de z igual a 1. Né? X mais 1/3 de z igual a 1. E a outra linha? 0 mais y menos 4/3 de z igual a 1. Y menos 4/3 de z igual a 1. Perfeito? Tem uma pergunta aqui que estava escondida. Quando eu tenho pelo menos uma variável livre, eu tenho um sistema de infinitas soluções. Exatamente. Pelo menos uma variável livre. Você pode ter várias, né? Cada uma delas podendo assumir infinitos valores diferentes. Mas se você tiver pelo menos uma, você tem infinitas soluções. Não tem nenhuma variável livre. Ótimo. Então, você só pode ter duas soluções. Ou você só pode ter duas situações. Ou seu sistema não tem solução, que é aquele caso 0, 0, 0 igual a algo não zero.
ou tem só uma solução, que aí você vai resolver, o sistema vai chegar aqui, né? X é tanto, Y é tanto, Z é tanto. Isso aqui eu posso pagar por tanto. E aqui agora, para eu descrever o conjunto de soluções, eu vou pegar a minha variável, as minhas variáveis livres e jogar elas para o lado de cá. Eu vou chegar no seguinte: x é igual a 1 menos 1/3 de z, y é igual a 1 mais 4/3 de z. Esse é o meu sistema de solução, onde z é um número real qualquer. Se eu tivesse outras variáveis livres, z, r e s, por exemplo, onde z, r e s são reais quaisquer. Quantos números reais existem? Infinitos. Então, quantos números eu posso colocar aqui? Infinitos. Para cada número que eu colocar aqui, eu vou calcular x e y, e esses três, x, y e o z, são soluções do meu sistema. Se você colocar 0 é uma, colocar 15 é outra, menos 17 é outra, 5 milhões é outra. E aí a gente costuma escrever assim, né? Para todo, já usei isso, né? Z real. E aí, como sugestão, eu sugeriria você ler deixa eu achar aqui. O exemplo 1.14, lá dos slides do Reginaldo que está no Cigar. Ele faz exatamente isso que a gente fez, só que com mais variáveis. E aí você pode tentar refazer essas contas para praticar. Lá você chegará num sistema cujo conjunto de solução tem dois parâmetros, né? Duas variáveis livres. Inclusive ele faz essa discussão lá, né? As variáveis livres são as que não estão associadas a pivô e tal. Exato, pode fazer assim, Vitória. Embora igualar ela a uma letra grega qualquer, não acrescenta nada não. Z, você pode chamar de alfa ou pode permanecer como Z, não tem problema. Então tá. Dito isso tudo, fiz uma discussão de sistemas. Eu não sei se vocês podem continuar, mas eu posso ficar mais um pouco. A câmera perde o foco de vez em quando. Se eu preciso dar um...
Agora, se você se recorda, existe uma tal coisa chamada de matriz identidade, né? Ela é sempre uma matriz quadrada, 1, 0, 0, 1. E a gente costuma escrever ela IN para denotar o tamanho dela. E 2, ela é uma matriz 2 por 2. Na diagonal principal tem uns e o resto zero. E 3 é uma matriz 3 por 3, que na diagonal principal tem 1 e o resto zero, né? Ela tem essa propriedade de vamos pôr assim, a identidade 1001 vezes uma matriz A, B, C e D. Isso aqui é a própria matriz A, B, C e D, né? Porque vai ser 1 vezes A mais 0 vezes C. A. 1 vezes B mais 0 vezes D. B. 0A mais C. C. 0B mais D. D. Vale o contrário também, né? A, B, C, D vezes a matriz identidade 0, 0, 1. Vale isso. Vão ser iguais. A mais 0, B, C e D. E aqui, esse é o caso 2 por 2, mas nos casos maiores também vale isso. E aí, vale o seguinte, vale o seguinte, não. Nós podemos definir o seguinte, B é inversa de A se B vezes A é igual a A vezes B, e esses dois produtos são a identidade, né? É isso aqui, claro, só vale para matrizes quadradas. E aí a gente escreve se que B é igual a A menos 1. Sim, matriz comuta com a sua inversa. Mas não necessariamente, se você achar B vezes A igual a A vezes B, que uma é inversa da outra, né? Por exemplo, a matriz identidade sempre comuta com qualquer coisa, né? Mas não significa que a inversa de A é a identidade. Então, se uma é inversa da outra, elas comutam. Mas se elas comutam, não necessariamente são inversas uma da outra. Comutar significa A vezes B ser igual a B vezes A. Isso aqui para matriz nem sempre acontece, né? Quando comuta, quando acontece, a gente diz que elas comutam. Mas essa nomenclatura nós não vamos usar. Então, ótimo. Isso é a inversa. Como é que a gente calcula a inversa de uma matriz? A gente recorre ao escalonamento também, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 1. Para achar a inversa disso, ou qualquer matriz quadrada, a gente monta a seguinte matriz aumentada. Coloca aqui do lado uma identidade da mesma ordem. E escalona isso tudo. Tá? Vamos fazer essa aqui, então. Isso aqui já é 1, então eu vou transformar ela no meu pivô de escalonamento. Eu vou fazer linha 2 menos 3, linha 1. Não mexi nessa, então ela fica aqui. 3 menos 1 vezes 3 é 0. 1 menos 6 menos 5, isso aqui é um 0. 0 menos 3 vezes 1 menos 3. E 1 menos 3 vezes 0 é 1. Ótimo. Então agora eu preciso transformar isso aqui em 1 e depois zerar isso. Eu vou fazer linha 2 vezes menos 1 quinto.
né? Como vocês já bem sabem. Aqui eu vou obter... Não mexi nessa, então é 1, 2, 1 e 0. 0, 1, 3 quintos e menos 1 quinto. Aqui agora eu faço linha 1 menos 2 vezes linha 2. Deixa eu anotar essa matriz para eu não esquecer qual que era. 3. Vai ficar o quê? 1 menos 2 vezes 0, 1. 2 menos 2 vezes 1, 0. Aqui é 0, 1. Perceba que aqui eu já tenho uma identidade, então o que aparecer aqui vai ser a inversa da matriz original, né? Eu não estou mexendo aqui, então aqui é 3 quintos e menos 1 quinto. 1 menos 2 vezes isso é 1 menos 6 quintos. Só que 1 é 5 sobre 5. Então é 5 sobre 5 menos 6 sobre 5. É menos 1 quinto. Aqui é 0 menos 2 vezes isso. Então é 0 mais 2 quintos. 2 quintos. Então, se eu não tiver errado nada, tá certo? Parece que tá certo. Ou seja, né? A inversa de 1, 2, 3, 1 é menos 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos e menos 1 quinto. Ah, tá, é isso mesmo. Por quê? Tem jeito certo de escrever a ação, eu escreveria do tipo... no lugar da linha 2, você coloca a linha 2 mais... Como é que é? Linha 2 mais... menos 3, linha 1 no lugar da linha 2. Não, essa operação parece correta, né? Você pegando a linha 2, operando o múltiplo de outra linha e colocando no lugar da linha 2. Então é isso mesmo. E aí, como é que você confere que elas são inversas uma da outra? É só você fazer essa multiplicação, né? Menos 1 quinto mais 6 quintos dá 5 sobre 5, que é 1. 2 quintos menos 2 quintos... Aqui tá embaixo, né? Deixa eu puxar isso aqui. Menos 1 quinto mais 6 quintos dá 5 quintos, que é 1. 2 quintos menos 2 quintos dá 0. Menos 3 quintos mais 3 quintos dá 0. E 6 quintos menos 1 quinto dá 5 quintos, que é 1. Então, a inversa disso é isso.
Se você fizer na ordem contrária, também vai dar isso. Você pode fazer para você checar. E aí vale aquela coisa, né? Quanto é o determinante disso? Você lembra como é que calcula o determinante de matriz 2 por 2? Diagonal principal menos diagonal secundária, né? Então é produto disso menos o produto disso. Então é 1 vezes 1 menos 3 vezes 2. Isso dá 1 menos 6, que é menos 5. E o determinante dessa? Se você sabe o dessa, me fala quanto vale o dessa sem fazer conta. Não. Também não. Menos 1/5. Você calculou ou você deduziu porque uma é inversa da outra? Deduzir. Por que que é? Então, menos 1/5. É só pegar o inverso do número, né? Isso aqui é menos 5, então o determinante da inversa vai ser 1 sobre menos 5. Ou seja, menos 1/5. Se aqui fosse 7, aqui ia ser 1/7. Se aqui fosse menos 3, aqui ia ser menos 1/3. Se aqui fosse 0, isso aqui não ia existir, né? Porque matriz com determinante 0 não tem inversa. Como essa tem inversa, isso aqui nunca poderia ter dado 0. Isso. E aí, claro, né? Aqui, deixa eu só concluir essa parte de inversa. Como é que eu calculo a inversa de A? Eu escalono isso, né? Se A for quadrada, n por n. Se não for quadrada, nem existe inversa para matriz não quadrada. Se ela for quadrada, escalona isso. Conseguiu escalonar? Obteve uma matriz identidade aqui? Então, o que você obteve aqui do lado é exatamente a inversa da matriz A. Não conseguiu obter uma identidade aqui, ou seja, obteve pelo menos uma linha igual a 0, significa que a sua matriz não é invertível. Claro, antes de calcular isso, você pode tentar calcular o determinante disso, porque se o determinante disso for 0, não vai ter inversa. E aí vai aquela coisa, né? A inversa do produto é o quê? Alguém sabe?
Não. Aqui eu estou falando A é uma matriz, N por N, B também, e as duas são invertíveis. Não necessariamente uma inversa da outra. O que é a inversa do produto? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Bom, então eu vou deixar isso aqui para vocês pensarem, tá? Isso aqui está enunciado no livro. Seria B vezes A menos 1, quase. O que você acertou aí é que a ordem vai ser inversa. Tem a inversa disso aqui, né? Perceba, com esses parênteses eu estou falando na inversa de tudo. Então eu vou fazer a multiplicação e depois inverter. Só que existe essa propriedade que a inversa de um produto é igual ao produto das inversas. Isso aqui parece muito com a transposição de matrizes. Que isso aqui vocês viram, inclusive, comigo. Que é o quê? Esse aqui de baixo, né? É a transposta da segunda vezes a transposta da primeira. Pode voltar lá no seu caderno, você vai ver que eu insisti nesse ponto aqui muito. Porque a mesma coisa acontece aqui na inversa. E por que eu não posso escrever simplesmente A menos 1, B menos 1? Porque a ordem importa, né? A ordem importa. Sempre que eu vou inverter um produto, isso aqui vai ser produto das inversas na ordem contrária. Certo? Bom, eu ia falar um pouco de determinantes, mas eu vou preferir fazer o seguinte por causa do horário. Para você fazer uma revisão, você tem o vídeo que eu coloquei, né? Falando de determinantes. Aliás, são 2 vídeos, porque um deles eu consegui só dar uns 20 minutos de aula antes da minha conexão cair. Então, a gente fica com essa revisão por aqui, que não exclui a leitura que você fará dos arquivos que foram colocados no cigarro, de forma que você tenha aí um fôlego, meu Deus, de forma que você tenha aí um fôlego para poder estudar. Iago, sim, no YouTube estão todos os vídeos das aulas que eu dei aqui. Então, você pode ver tudo que eu passei aqui lá. Só para reforçar, então, nosso teste
da semana que vem, ele cobre desde o começo, né, aquela coisa de soma de matriz e tudo mais, até a parte de determinantes. Ou seja, é tudo até eu ter começado a falar em vetores, excluindo-se vetores. Tá? Vetor não entra. Agora, até a parte final de determinante que a gente viu, a relação disso com a inversa, aquilo tudo entra. Alguém tem alguma pergunta? Se não, então eu vejo vocês na semana que vem. Tá? Eu estou sempre disponível no e-mail para responder. Às vezes eu respondo rápido, mas sempre que eu consigo, eu respondo o mais rápido possível. Nossa, um monte de pergunta aqui. A prova vai ficar uma semana disponível. Pera. É porque o chat desse negócio não roda para baixo conforme as mensagens vão chegando. A Maria Eduarda perguntou se a prova vai ficar mesmo disponível uma semana. A nossa ideia é que fique disponível uma semana. Que a gente disponibilize ele na data tal e você tenha uma semana para entrar e responder as perguntas. A princípio, será assim. Pois é, isso aí a gente não decidiu, mas a nossa ideia é que seja mais de uma deles. Bom, no mais é isso. Boa quinta, sexta-feira e fim de semana para vocês. Até semana que vem. Qualquer coisa você me manda um e-mail. Falou para vocês.